Agora, nesse aspecto, a gente costuma ouvir muito uma frase que acho que é meio arraigada na nossa cultura, de que dinheiro não traz felicidade, dinheiro não é a coisa mais importante. Mas hoje eu considero que o dinheiro ela não é de longe a coisa mais importante da minha vida, mas o dinheiro te traz uma paz de espírito, né? Você cuidar do financeiro, ter um financeiro equilibrado, né? Ter uma formação de patrimônio constante ao longo da vida, te dá uma tranquilidade também nesse aspecto que você falou, né? De você poder realizar e ter a liberdade de fazer aquilo que realmente está conectado com o seu propósito, né? Antigamente eu tinha que pagar boleto, eu tinha que me sujeitar a trabalho, às vezes que eu não estava gostando e tal, mas eu estava construindo patrimônio e tudo mais. Como é que vocês veem essa questão, agora começando pelo Fábio, da estabilidade financeira na terceira idade? Penso assim, cara. Dinheiro é necessário para manutenção de vida. Não tem como você viver se você não tem ao menos o básico resolvido. E quando você chega nessa idade, 60 mais, você precisa de ter uma certa tranquilidade. Mas essa tranquilidade, ela tem que ser construída. E ela tem que ter iniciado a construção lá atrás, na idade do Pedro. Quando eu falo de esforço composto, né? O esforço composto aplica para a saúde, o esforço composto aplica para financeiro, o esforço composto implica para saúde mental, o esforço composto aplica para espiritualidade, tudo como você vai acumulando e chega um momento que você, bum, tem aquele... Perfeito. E essa visão que você trouxe, Fábio, de ao longo da vida, ela é fundamental. Exato. Mesmo porque a vida não é uma reta tranquila. Né? É uma montanha russa. Exatamente. Você perde emprego, você se separa, enfim, acontecem coisas totalmente imprevistas na sua vida, mas se você consegue manter a construção permanente de patrimônio com estratégia, a gente quer trabalhar isso aqui no canal, como criar uma reserva de emergência, como fazer investimentos crescentes, como não consumir toda a renda que você ganha, né, em gastos. Tão simples como gastar menos do que ganha, né? Tão simples como gastar, mais conhecido como gastar menos do que ganha, tão né? Desafiador como... E também conhecido como investir parcelas crescentes ao longo do tempo, e que também está conectado como aumentar o seu valor pessoal, porque você tem que pensar em ganhar cada vez mais, isso só vai ganhar se você entregar mais valor, então invista em você mesmo. Esse é um conjunto de premissas para você formar patrimônio consistentemente ao longo da vida. Como é que você enxerga esse aspecto do financeiro, Alex? Bom, deixa eu dar um depoimento aqui que eu acho que fala muito. Eu, entre 30 e 45 anos de idade, eu guardava 40% de tudo que eu ganhava. Tá? 30%, 40%? 40%. Caramba, que disciplina, né? E que maturidade com essa época da vida. Eu não sei se foi maturidade não, cara. Foi alguma coisa que me deu, porque eu trabalhava com tecnologia muda, e eu via algumas pessoas, falava, cara... Via a volatilidade. A volatilidade, como as coisas mudam, eu falava, cara, não dá para ficar com isso, entendeu? É melhor eu guardar aqui e ter tranquilidade. E é interessante que eu passei a ter prazer em olhar sempre o saldo dos meus investimentos, né? E não ter o prazer de sair comprar alguma coisa, né? E posso dizer para você, morreu de velho, né? Exatamente. E posso dizer para vocês, depois se você começar a exercitar isso, você vai ver que também te gera satisfação. Eu fazia um exercício que era assim, né? Uma época que eu passava e olhava assim um carro zero, falava, se eu quiser eu posso comprar, mas não vou comprar. Tá resolvido. Então aquela sensação que você tem quando compra, porque normalmente é assim, né? Felicidade é quando você está pensando em comprar e na hora que você compra. No primeiro mês que começa o seguro, a prestação, aí acabou a felicidade. Você já realizou o sonho, já está feito e agora você tem que pagar a conta. Então eu comecei a ter prazer em enxergar o que eu poderia fazer. E aí é legal, porque uma mesma quantidade de dinheiro, se você não gastou, te permite fazer um monte de coisas. E você começa a perceber que você está tendo poder sobre aquilo, você tem o poder da escolha. E se você não faz, é porque você não quer fazer. E não porque você está impedido, porque você não alcança financeiramente aquilo. Então esse é um exercício muito legal que eu vivi nessa época e que me garantiu, passei por divórcio, passei por perda de emprego, por mudança.
E eu vou te dizer, foi essa época que me mantém até hoje. Então, assim, faça isso, sabe? Faça um planejamento financeiro da sua vida, contrate um profissional ou estude o assunto e diga o seguinte: eu quero ter tal renda quando eu tiver tal idade, eu quero parar de trabalhar ou não, tal idade. Planeje isso, que você vai trazer isso para hoje e aí você vai estar construindo alguma coisa. Porque também guardar dinheiro sem plano, sem projeto, não funciona, né? E ali eu Pra tinha quê, né? Pra quê? Pra quê? Né? O dinheiro só vale aquilo que ele te proporciona. E pra mim ali, e eu acredito nisso, tá? Pra mim ali o que ele me proporcionava foi o que o Zé Mauro falou: garantia perante a volatilidade. Entendeu? Então ali eu tinha um plano, eu tinha um projeto, eu tinha um valor de que eu tinha uma meta. E é muito legal, né? Aí, bom, de repente a gente melhora e muda a meta, aumenta a meta, né? Dobra a meta, como você fala. Isso é papo de presidente, né, cara? Não, né? Não é não, cara. Isso foi real. E olha, posso dizer para você que eu agradeço isso, certamente a educação dos meus pais e a Deus, porque eu não sei como eu estaria hoje se eu não tivesse feito Exato. isso nesse aspecto financeiro. Eu não sei, né? Então, isso me deu muita tranquilidade.